Quando a gente fala então sobre a revolta da Farroupilha, nós estamos falando de um movimento, como eu acabei de falar a vocês, um movimento que fala de grandes fazendeiros, grandes proprietários rurais, que queria que houvesse a diminuição dos impostos cobrados sobre a charque. A gente vê que esse movimento ele é chamado de farrapos porque esses fazendeiros eles andavam esfarrapados. Não porque eles eram pobres, mas sim porque não havia uma grande preocupação com a roupa que eles utilizavam. Isso não significa que eles eram pobres, pelo contrário, eles eram bastante ricos. Nós vamos observar então que havia aí a chamada Revolta da Sabinada. E essa Revolta da Sabinada ela vai acontecer por quê? Em 1837, ocorreu na Bahia uma rebelião que ficou conhecida como Sabinada. Essa revolta da Sabinada, ela teve como líder um médico chamado de Francisco Sabino. Nós vamos ver que o objetivo dessa revolta era principalmente estabelecer na Bahia uma república até que Dom Pedro II alcançasse seus 8 anos de idade. Então a gente vê que o principal objetivo desse movimento era principalmente proclamar a república na Bahia, até que o Dom Pedro II completasse seus 8 anos de idade. Nós vamos observar então a partir desse momento que o grande objetivo dessa revolta era proclamar a república e separar a Bahia de Dom Pedro II até ele atingir a maioridade. Nós vamos observar que esse movimento ele ganhou apoio, né, principalmente da população rica de Minas, do território da Bahia, e a gente vê que com o passar do tempo, muitos fazendeiros eles começaram a se assustar com as declarações de algumas pessoas do movimento, que era acabar de que os escravos que lutassem na revolta ao lado dos rebeldes, eles seriam libertos. E muitas pessoas começaram então a ficar com medo de que quando essa revolta alcançasse seus objetivos, a população então, ela, a partir daquele momento, ela poderia apoiar com que os escravos que lutassem naquele momento deixassem de ser escravos. Então a escravidão chegasse ao fim. Então a gente vai observar que esse momento é um momento bem importante, porque a gente vê que os fazendeiros que apoiavam a população rica da Bahia a lutar pela proclamação da República e separar a Bahia do restante do Brasil, nós vamos ver que os fazendeiros, com medo de que os escravos deixassem de serem escravos, deixam de apoiar o movimento e esse movimento ele começou então a ser enfraquecido. Nós vamos observar que esse movimento ele terminou com a morte de 1.200 pessoas e 3.000 pessoas foram presas. Né? A gente vai observar então que o último movimento que nós vamos estudar é a chamada Revolta dos Malês. Essa Revolta dos Malês, que aconteceu em 1835, foi uma revolta que aconteceu no território de Salvador, lá na Bahia. Nós vamos observar que os escravos que viviam na Bahia, eles viviam passando por grandes dificuldades financeiras, dificuldades sociais e principalmente as dificuldades humanas que eles não tinham saúde, não tinham educação, não tinham alimentação, não tinham uma moradia digna. E a gente vai observar que os escravos que viviam no território da Bahia eram escravos que eram um pouco diferenciados. Por quê? Esses escravos que viviam na Bahia, eles eram de origem nagô, tinham uma religião diferente, que era a religião islã, e a religião islã é a religião muçulmana, aquele povo que anda com o rosto todo coberto. Nós vamos observar então que esse movimento, formado por negros de origem muçulmana, eles queriam que houvesse uma grande mudança na sociedade brasileira. Nós vamos ver que os negros queriam tomar o poder na Bahia, eles queriam se tornarem os donos, queriam tomar o poder na Bahia, estabelecer uma república, eles queriam acabar com a escravidão, eles queriam que eles pudessem ter a religião que eles quisessem e principalmente eles queriam matar os brancos e mulatos que existiam aqui no Brasil, primeiramente no território da Bahia. Então a gente vai observar que esse movimento foi um movimento de negros escravos do território de Salvador, na Bahia,
na qual eles buscavam então tomar o poder, matar os brancos que governavam o Brasil e mulatos. Eles queriam acabar com a escravidão e principalmente criar uma república no nosso território. Nós vamos observar que esse movimento que nós vamos chamar de Revolta dos Malês, que eram esses negros que viviam no território da Bahia, a gente vai observar então que esse movimento ele acaba sendo denunciado, eles também queriam a liberdade. A gente vê que esse movimento ele vai ser denunciado e no dia 24 de janeiro de 1835, eles foram cercados pela polícia na casa de Manuel Calafate. Muitos rebeldes morreram em combate e outros foram presos. Entre esses, alguns foram condenados ao açoite público e também ao fuzilamento. Essa revolta dos malês, ela aumentou o medo de que a população ela tinha dos negros no Brasil, de que os negros tomassem o poder e assumissem então o governo sobre o nosso território.